Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 461. Poucos dias depois, o anúncio de Konoha condenando a Akatsuki se espalhou pelo mundo ninja. A ameaça implícita era óbvia, e as nações menores respiraram aliviadas. Afinal, aos olhos delas, a Akatsuki certamente teria que respeitar Konoha. Infelizmente, eles nunca imaginaram que isso era uma completa farsa. A Akatsuki não apenas ignorou completamente o aviso de Konoha, como também lançou um ataque à Terra das Cachoeiras naquele mesmo dia. Konan e Kakuzu também estavam em movimento, fazendo com que a denúncia de Konoha parecesse nada mais que uma piada. Assim como as outras nações esperavam que Konoha tomasse uma ação militar, um anúncio ainda mais severo foi feito. Desta vez, porém, todos puderam ver a verdadeira postura de Konoha, indiferença. A menos que seus próprios interesses fossem ameaçados, Konoha não tinha intenção de se mobilizar pelo chamado bem maior. Tudo aconteceu exatamente como Kawakaze previra. Yaiko assumiu facilmente o controle da Terra das Cachoeiras. Talvez encorajado por seu sucesso, Yaiko imediatamente liderou suas forças para o território da Terra do Ferro, sem pausa. Parar. Não vá mais longe. Antes que eles avançassem muito além da fronteira, seu caminho foi bloqueado. O general da Terra do Ferro, Mifune, Yaiko estreitou os olhos ligeiramente. Reconheceu aquele homem de um retrato que já vira antes. Sim, sou eu, Sr. Akatsuki Kaji. A Terra do Ferro sempre manteve a neutralidade. Nós não fizemos nada de errado com vocês nem provocamos a Terra da Chuva. Desde a queda da Terra da Grama, Mifune estava se preparando para a guerra. Ele tinha um resquício de esperança, mas no momento em que Akatsuki cruzou a fronteira, essa esperança foi destruída. Atrás de Mifune estavam os melhores samurais da Terra do Ferro, suas armaduras prateadas brilhando sob o sol. Neutralidade é uma escolha sua e, embora eu a respeite, isso não significa que eu tenha que acatá-la. Se Ans da Salamandra pôde pisar aqui, por que eu não poderia? As palavras de Yaiko atingiram o ponto sensível de Mifune, lembrando-o da derrota humilhante que ele havia sofrido no passado. Como esperado, permanecer neutro em tempos de caos não passava de uma ilusão. Não há espaço para negociação? Mifune apertou ainda mais a espada, e as veias saltaram em sua mão. Embora ele tivesse antecipado a resposta e estivesse pronto para a batalha, ele ainda se agarrava a um último resquício de esperança. Sempre há uma opção. Renda-se e você viverá. Yaiko sorriu, sua expressão aparentemente inofensiva causou um arrepio na espinha de Mifune. Render-se não está no meu vocabulário. Prepare-se para a batalha. Mifune desembainhou sua espada com um rugido, e em uníssono, os guerreiros atrás dele desembainharam suas lâminas. Então não me culpe por ser implacável. Ataque! Com um aceno casual de mão, Yaiko avançou liderando o ataque. E assim a batalha eclodiu na fronteira da Terra do Ferro. Apesar de não terem shinobi, os samurais da Terra do Ferro empunhavam lâminas repletas de chakra, capazes de desferir golpes de espada devastadores e até ataques de energia em forma de machado. Lâminas de chakra voavam pelo campo de batalha, enquanto o ninjutsu irrompia em explosões de destruição. Desde o primeiro confronto, ambos os lados lutaram com força total, e a batalha rapidamente se transformou em uma disputa brutal de força e habilidade. Eu nunca imaginei que você fosse tão habilidoso com a espada. Mifune ficou genuinamente surpreso. Ele nunca tinha ouvido falar que o Akatsuki Kaji era um espadachim. De acordo com as informações que ele havia coletado, Yaiko era conhecido apenas por sua maestria na liberação de água. Não é nada especial, respondeu Yaiko, sem nenhuma falsa modéstia. Ele realmente acreditava que suas habilidades com a espada eram medianas. Entre seus companheiros discípulos, ele nunca foi o mais proficiente em Kenjutsu. Sua longa espada, envolta em chakra de liberação de água, colidiu com a lâmina de Mifune. Seus olhares se encontraram, nenhum deles cedendo um centímetro. Você está zombando de mim? Depois de dedicar metade de sua vida à esgrima, ele realmente estava sendo igualado por alguém que considerava sua habilidade nada especial. O rosto de Mifune escureceu quando ele se inclinou para frente, usando seu peso para pressionar sua lâmina sobre a de Yaiko. Pense o que quiser. Liberação de água, choro celestial. Yaiko não tinha interesse em se explicar para Mifune. Recuando com o pé direito, ele moveu o corpo para redirecionar a força, sua lâmina roçando a de Mifune antes de mirar nas costas da mão dele. Ao mesmo tempo, ele liberou uma saraivada de agulhas de água densamente compactadas de sua boca, pegando Mifune completamente desprevenido. Ninjutsu sem selo? Os olhos de Mifune se arregalaram em choque. Ele nunca imaginou que Yaiko fosse capaz de técnicas sem selo. Ele estava confiante de que de tão perto poderia interromper qualquer jutsu que Yaiko tentasse formar. Mas isso estava além de suas expectativas. À medida que as inúmeras agulhas de água aumentavam em sua visão, suor frio encharcava suas costas. Não havia como desviar. Diante do ataque duplo de Yaiko, Mifune não teve escolha a não ser atacá-lo diretamente. Ignorando a dor lancinante na mão, ele balançou a espada em um arco denso e impenetrável. Clang, clang, clang. As agulhas de água atingiram sua lâmina com uma série de ecos metálicos e agudos. Quando a última agulha foi finalmente desviada, Mifune exalou alívio. Mas sua aparência estava longe de ser composta. Metade de sua orelha direita havia sido cortada, e cortes recentes marcavam seu rosto. Sangue escorria por sua bochecha, seus olhos tremiam involuntariamente. Ele não ousou fechar os olhos, temendo que se piscasse, a lâmina de Yaiko seria a última coisa que veria. Você tem habilidade. Yaiko girou sua espada com um gesto natural, seu olhar cheio de diversão. Então este é o grande general da Terra do Ferro? Mifune entendeu o olhar de Yaiko, mas não tinha como refutá-lo. Seu aperto em torno da espada se intensificou. O ferimento nas costas da mão era profundo o suficiente para expor o osso, e até mesmo o menor movimento o percorria com ondas de dor. Sua habilidade com a espada já estava comprometida. Não é tarde demais para se render.
Ao ver Mifune permanecer em silêncio, mas embainhar sua espada, Yaiko lhe ofereceu outra chance. Ele não tinha nenhum desejo particular de matar Mifune. Um general da Terra do Ferro que se rendesse poderia ser muito mais útil. Kinjutsu, Yaido. Mas Mifune não respondeu. Em vez disso, sua resposta veio em forma de aço frio. Com um movimento repentino e rápido, ele desferiu um golpe rápido direcionado diretamente à garganta de Yaiko. As duas figuras se cruzaram. Mifune mantendo sua postura avançada, um pé avançando, sua espada erguida atrás dele. Uma única gota de sangue caiu de sua orelha decepada, florescendo no chão. Respingo. No entanto, o Yaiko que ele havia atingido se dissolveu em uma poça d'água. Que lâmina rápida. Liberação de água. Projétil de dragão aquático de 2 cabeças. Quando Mifune percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. De longe, Yaiko já havia terminado seus selos de mão. Utilizando a água acumulada no campo de batalha, 2 enormes dragões de água espiralaram no ar atrás dele. Quando atingiram o pico, os dragões abriram bem as mandíbulas e investiram contra Mifune. Kenjutsu, corte dilacerante do vazio. Mifune desesperadamente forçou o uso das últimas reservas de chakra. Ele já tinha visto o projétil do dragão de água antes, mas não daquele jeito. Nunca os vira tão grandes. Nunca vira 2 deles ao mesmo tempo. Se ao menos não estivessem vindo direto para cima dele. Enquanto os dragões aquáticos se aproximavam dele, Mifune brandiu sua lâmina com toda a força. Uma enorme onda de espada em forma de crescente rompeu para a frente. Estrondo. A energia da espada colidiu com os dragões de água, enviando torrentes de chuva sobre o campo de batalha. Mifune tossiu sangue, fincando sua espada no chão para se sustentar enquanto se ajoelhava. Ele ficou gravemente ferido. Vou te dar uma última chance. Renda-se ou morra. Em um instante, Yaiko apareceu ao lado de Mifune, sua lâmina repousando friamente contra o pescoço do general. Sua voz não continha nenhuma pretensão, apenas uma intenção assassina crua e sem filtro. Mifune sabia, sem sombra de dúvida, que no momento em que proferisse sequer meia palavra de desafio, ele morreria ali mesmo. Ele examinou os arredores. Seus guerreiros já estavam perdendo terreno. O campo de batalha estava coberto de corpos de samurais, subjugados pelo ataque implacável da Akatsuki. Esse é o meu fracasso. Depois que eu morrer, renda-se. Mifune sabia que não havia como mudar o rumo da batalha. Com um último rugido, ele se lançou para frente direto na lâmina de Yaiko. A espada cortou sua garganta com precisão. Sangue jorrou. Senhor Mifune. Os samurais sobreviventes gritaram de angústia. Mas Mifune não conseguia mais ouvi-los. Ele caiu pesadamente no chão, com os olhos fixos à frente, sem vida, sem nunca se fechar. Ele tinha muita coragem. Yaiko não ficou surpreso. Não importava a escolha que Mifune fizesse, ele a teria aceitado. Com um movimento casual, ele sacudiu o sangue da lâmina, presumindo que a batalha havia terminado. Para ele não havia razão para os samurais restantes continuarem resistindo. Mas a realidade provou o contrário. Nenhum guerreiro se rendeu. Um por um, eles lutaram até o último suspiro. Naquele dia, Akatsuki exterminou todos os samurais da Terra do Ferro. E Yaiko ganhou um novo nome no mundo ninja, o Açougueiro Sanguinário. Capítulo 462. Lorde Terceiro Raikage, Hideo Ishikawa retornou. Em um vale sem nome dentro da terra, as forças Kumo montaram um acampamento. Dentro de uma grande tenda, o terceiro Raikage estava sentado com uma expressão pesada. A guerra prolongada na terra não mostrava sinais de fim, e com seu filho e Killer Bee ainda se recuperando dos ferimentos, a situação estava se tornando cada vez mais incerta. A confiança ousada que ele sentia antes da guerra praticamente desapareceu, deixando para trás apenas a confusão sobre o que estava por vir. No fundo, ele havia perdido a conta de quantas vezes havia amaldiçoado Konoha e Akatsuki. Mande-o entrar. O terceiro Raikage esfregou as têmporas, já sentindo um mau pressentimento. Se houvesse boas notícias, Hideo Ishikawa não teria vindo noticiá-la sozinho. Sim, senhor. O ninja como do lado de fora da tenda respondeu antes de se afastar. Não demorou muito para que o som de 2 pares de passos se aproximasse. Senhor Raikage, eu retornei. Hideo Ishikawa gritou de fora, não ousando entrar sem permissão. Entre e fale. A voz do terceiro Raikage carregava uma autoridade inconfundível. Sim, senhor. Hideo entrou, mas manteve a cabeça baixa, evitando o olhar do Raikage. Diga-me, qual foi o resultado do seu encontro com o Akatsuki Kage? O terceiro Raikage levantou-se, pisando levemente no chão. A atitude dele foi terrível. Ele disse que não conseguir tomar o país da terra era um problema nosso. Ele até alegou que não exigir financiamento militar de nós já era uma cortesia para com você. Quanto ao apoio, ele deixou claro que isso não vai acontecer. Hideo foi diplomático, mas Yaiko foi direto e indiferente. Bastardo ganancioso. Ao ouvir isso, a raiva do terceiro Raikage aumentou. Com como preocupado, Akatsuki aproveitou a oportunidade para expandir seu território primeiro. Uma jogada inteligente, sem dúvida, mas irritante. Ele também disse que se tivermos mais algum problema, você deve falar com ele pessoalmente. Hideo acrescentou, esperando que o terceiro Raikage tomasse medidas para recuperar alguma autoridade. Ei, ele sabe que não podemos dispensar mão de obra para lidar com ele. Ele está ficando convencido. O terceiro Raikage soltou uma risada aguda, mais irritado do que divertido. Ele havia subestimado aqueles pirralhos da Akatsuki. A ambição deles era vasta e a crueldade deles ainda maior. Mas o que ele poderia fazer agora? Se ele se voltasse abertamente contra Akatsuki e Nagato retirasse suas forças, como poderia nem mesmo ser capaz de manter sua posição no país da terra? E se? Hideo hesitou, abriu a boca, mas não conseguiu continuar. Se você tem algo a dizer, diga. A paciência do terceiro Raikage estava se esgotando. Ele não tolerava a indecisão entre seus homens. E se nos retirarmos?
Podemos voltar para casa, renegociar com a Akatsuki e reavaliar nossa estratégia. Reunindo coragem, Hideo expressou sua sugestão, com suor se formando em sua testa. Ele não conseguia acreditar que Aiko ainda agiria de forma tão arrogante se as forças de Como saíssem do país da Terra. Mais fácil falar do que fazer. Já investimos muita mão de obra e recursos nessa guerra. Você acha que podemos ir embora assim tão facilmente? O terceiro Raikage rejeitou a ideia imediatamente. As perdas que já haviam sofrido eram grandes demais para justificar a retirada. Se Navaki não tivesse intervindo e poupado o quarto A e o Killer Bee, ele poderia ter desistido sem hesitar. Mas naquele momento ainda havia um resquício de esperança, e ele não estava disposto a abandoná-la. Eu exagerei. Hideo rapidamente enxugou o suor da testa e ficou em silêncio, sem ousar insistir. Chega. Dispensado. O terceiro Raikage dispensou, embora sua frustração persistisse. Ao se sentar novamente, ele respirou fundo algumas vezes, forçando-se a se acalmar. O ar dentro da tenda ficou mais pesado enquanto ele analisava a situação em sua mente. As ações recentes da Akatsuki não só colocaram Kumo na defensiva, mas também perturbaram outros poderes no mundo ninja. A Terra da Água quer Igakuri. Embora fosse tarde da noite, as luzes da sala de conferências do Mizukage permaneciam acesas. Senhor Mizukage, quais são exatamente seus planos? Embora apenas uma dúzia de pessoas estivessem presentes na sala de reuniões, cada uma delas era um membro de alto escalão de Kirigakuri. Quem estava falando era uma kunoichi de meia-idade, com feições marcantes e um temperamento bastante explosivo. Issa, não seja tão impaciente. Eu só queria ouvir a opinião de todos primeiro. Sentado à cabeceira da sala, estava um homem de cabelos verdes e olhos violeta, com uma cicatriz semelhante a um ferimento costurado sob o olho esquerdo. Seu rosto jovem dificultava determinar sua verdadeira idade. Este foi Karatashi Yagura, o quarto Mizukage de Kirigakuri. Depois de toda essa discussão, ninguém quer recuar. Como posso não ficar impaciente? A frustração de Issa Aizaki estava estampada em seu rosto. Neste momento há apenas duas posições. Ou continuamos a observar ou tomamos a iniciativa. Eu entendo suas preocupações. Nos últimos anos, sob a liderança do Sr. Mizukage, Kirigakuri se desenvolveu significativamente. O Sr. Mizukage controla o Três Caudas, e o Jinchiki do Seis Caudas também está pronto para o combate. Os problemas persistentes deixados pelo terceiro Mizukage foram em grande parte resolvidos. Mas as desvantagens do crescimento rápido são igualmente aparentes. Nossa aldeia continua dividida, e as disputas internas pelo poder são intensas. Permanecer em estado de alerta tem suas vantagens, mas dar o primeiro passo também tem. O Sr. Mizukage vê tudo o que você faz. Então vamos ser honestos hoje, não precisamos esconder nada. Genji, o grande ancião de Kirigakuri e uma figura com poder real, falou com calma e comedimento. Sua prioridade sempre fora o bem-estar da vila. Eu desaconselho a guerra. O estado atual do mundo ninja não é claro, com várias facções se enfrentando no país da Terra. Konoha está apenas agitando as coisas, não está nem perto de ser uma operação de grande escala. Tsunagakure está em silêncio. Agora não é o momento certo para intervir. Podemos lidar com nossos conflitos internos sozinhos. E deixe-me deixar isso claro. Estou disposto a abrir mão de parte da minha autoridade. O homem que falava tinha uma profunda compreensão do panorama geral. Ele também era uma das principais figuras na contínua disputa interna pelo poder. Isso não resolverá a raiz do problema. Acredito que a guerra é a melhor escolha. Se transferirmos nossos conflitos internos para o exterior, não tenho dúvidas de que, com a força atual de Kirigakuri, poderemos garantir ganhos significativos. Somos realmente inferiores àquela pequena vila na Terra da Chuva? Outra voz se opôs à ideia de esperar e, embora seu argumento não fosse infundado, ele carregava um nível perigoso de arrogância. Ele subestimou a Akatsuki e superestimou a força de Kirigakuri. O poder de dois Jinchiki era formidável, mas eles estavam longe de serem invencíveis. Assim que o debate recomeçou, a sala mergulhou em outra discussão caótica. Suficiente. Yagura abriu os olhos com irritação no olhar. O barulho constante lhe dava dor de cabeça. Apesar de sua aparência jovem, sua autoridade como Mizukage era inegável. Ao seu comando, a sala ficou em silêncio. Eu entendo todas as suas perspectivas. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei. O Daime enviou uma carta. Ele não entregou todo aquele dinheiro à toa. Agora ele quer ver se valeu a pena o investimento. Com essas palavras, todos na sala perceberam que a discussão havia terminado. O Daim da Terra da Água estava inquieto. A expansão repentina da Terra da Chuva o deixará inquieto. Então, isso significa que vamos para a guerra? O tom de Genji era ilegível enquanto ele olhava para Yagura e falava lentamente. Sim, prepare-se adequadamente. Yagura sentiu levemente. A decisão já estava tomada. Kirigakuri marcharia para a guerra. Entendido, Sr. Mizukage. Alguns saíram animados, outros inquietos. Ao saírem da sala, cada um carregava consigo suas próprias emoções. Fique longe de Konoha. Genji foi o último a sair. Antes de sair, deu uma última palavra de cautela a Yagura. Ele jamais esqueceria como Kawakaze subjugar o Três Caudas. Aquele não era um inimigo que ele queria provocar. Eu sei o que estou fazendo. Yagura respondeu com um pequeno sorriso, não interpretando o aviso de Genji como um insulto à sua própria força. Eu vou segurar a fortaleza para você. Depois que Genji saiu, a sala de reuniões ficou em silêncio. Yagura permaneceu sentado por um longo tempo, imerso em pensamentos. Capítulo 463. Kirigakuri se moveu rapidamente.
Assim que a decisão de entrar em guerra foi finalizada, toda a vila acelerou. Graças às políticas férreas de Yagura, os ninjas de Kiri se reuniram em uma velocidade impressionante. No dia seguinte, Yagura liderou a força principal até os navios zarpando. A terra mais próxima, a terra dos redemoinhos, havia caído há muito tempo, então seu primeiro alvo passou a ser a terra das ondas. No entanto, em vez de tentar ocupá-la diretamente, ele pretendia usá-la como ponto de trânsito. O país das ondas não tinha uma vila ninja, apenas um território pequeno e uma economia frágil. Mesmo que assumissem o controle, o território teria pouco valor. No entanto, como base para o fornecimento de recursos de guerra aos ninjas de Kiri, era ideal. Menos de uma hora depois que os ninjas de Kiri pisaram em suas costas, o país estava sob o governo de Yagura. Senhor Mizukage, quais são os nossos próximos passos? Konoha provavelmente já soube disso. Shiaoki, um jovem de pouco mais de 20 anos, era o Jinchuriki dos Seis Caudas há 5 ou 6 anos. Escolhido pessoalmente e promovido por Yagura, ele foi um dos combatentes-chave naquela campanha. Eu nunca imaginei que esconderia isso de Konoha. Desde que evitemos o conflito direto, isso é suficiente. O próximo passo lógico é a Terra da Água Quente. Uma nação rica considerando tudo. Yagura já havia traçado sua estratégia. Konoha não era uma força a ser provocada, então a melhor opção era mirar primeiro na Terra das Águas Quentes. Uma vez conquistada, ela poderia servir de base para futuras expansões. Uma grande visão já havia tomado forma em sua mente. Hyugakure. Após a Segunda Grande Guerra Ninja, eles reduziram suas forças. Agora provavelmente não tem mais do que um punhado de fracotes. Nem vale a pena mencionar. Shin zombou da Terra das Águas Quentes, descartando-a completamente. E ele não estava errado, Hyugakure nunca fora um ator importante. O país inteiro provavelmente não conseguiria reunir mais do que alguns shinobi de nível Jounin. A Terra da Água Quente não é motivo de preocupação. Mas podemos encontrar a Akatsuki pelo caminho. Ouvi dizer que os anciões que fundaram Akatsukigakure não são fáceis de lidar. Yagura não era de subestimar os outros. Ele já havia reunido informações sobre Yaiko e seu grupo, obtendo uma compreensão geral de sua força. O que ele não percebeu, no entanto, foi que essa era apenas a força que eles haviam escolhido revelar. Quando chegasse o dia de um verdadeiro confronto, ele ficaria chocado. Uma vila que existe há apenas alguns anos? Não importa quão fortes eles sejam, há um limite. Ouvir falar de algo é uma coisa, ver em primeira mão é outra. Não acredito que Nagato quase matou o Hokage. Se eu tiver a chance de conhecê-lo, verei com meus próprios olhos se ele é realmente tão poderoso quanto dizem. A expressão de Shin era desafiadora. Sua confiança podia ser considerada admirável, mas, na verdade, era arrogância. E desde que ele ganhou controle sobre a maior parte do poder dos Seis Caudas, essa arrogância só aumentou. Uma ótima reputação não é infundada. Você deve controlar seu temperamento, ou um dia isso vai lhe custar caro. Yagura franziu a testa, claramente descontente. Sim, eu entendo. Diante da repreensão, Shiaoki tornou-se inesperadamente obediente. Tudo bem, você está dispensado. Com um aceno de mão, Yagura o dispensou e mergulhou em contemplação silenciosa. Nessa época, as notícias da ocupação do país das ondas por Kirigakure já haviam chegado a Konoha. A Terra da Água realmente fez um movimento? Shota parecia atordoado, seu olhar queimando de admiração enquanto encarava Kawakaze. Não me olhe desse jeito. Sou homem e gosto de mulheres. Kawakaze recostou-se no sofá, com os braços cruzados, o que fez Tsunade revirar os olhos. Como ela acabou se apaixonando por um palhaço desses? Sou homem e gosto de mulheres também. Shota esclareceu rapidamente, como se tivesse medo de qualquer mal-entendido. Certo, chega de brincadeira. Kirigakure entrou oficialmente no jogo. Devemos agir? Tsunade largou o documento que tinha acabado de revisar e olhou para Kawakaze. Não há necessidade. Mesmo que ele quisesse morrer, ele não ousaria vir atrás de nós. Quase certamente, seu próximo alvo é a Terra das Águas Quentes. Kawakaze já havia percebido os planos de Yagura. Então a Terra das Águas Quentes está condenada. Shota, familiarizado com as capacidades de Hyugakure, sabia que suas forças eram, na melhor das hipóteses, ridículas. Eles não conseguem resistir, mas outra pessoa consegue. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Kawakaze, como se ele tivesse acabado de pensar em algo divertido. Quem? Tsunade perguntou instintivamente. Quem mais? Yaiko e seu grupo deveriam estar na Terra dos Campos de Arroz agora mesmo. Se nada inesperado acontecer, eles cruzarão o caminho dos ninjas de Kiri na Terra das Águas Quentes. Antes que Kawakaze pudesse responder, Shota já havia descoberto. Exatamente. Yaiko certamente entrará em conflito com eles. Kawakaze assentiu. Era inevitável. Isso não é uma boa notícia. Kirigakure está lançando uma ofensiva em larga escala. Yaiko e seu povo não são suficientes para lidar com isso. Tsunade franziu a testa, visivelmente preocupada. Ela não queria ver Yaiko sucumbir diante dos ninjas de Kiri. Relaxe, vou avisar o Yaiko agora. Diga a ele para reunir Konan e Kakuzu. Eles podem não conseguir esmagar os ninjas de Kiri, mas podem resistir até Nagato chegar. E até lá, os ninjas de Kiri não terão nem chance de escapar. Kawakaze já tinha tudo planejado. Yagura, por outro lado, não fazia ideia do tipo de encrenca em que estava se metendo. Então se apresse e conte a ele. Tsunade estava mais ansiosa que Kawakaze, como se Yaiko estivesse prestes a enfrentar os ninjas de Kiri a qualquer momento. Tudo bem, tudo bem. Kawakaze rapidamente enviou uma chamada de vídeo para Yaiko. Demorou um pouco até que a conexão finalmente fosse estabelecida. Desculpe, sensei. Eu estava em uma reunião. Yaiko se escondeu em algum canto tranquilo, com o rosto cheio de desculpas. Está tudo bem. Só queria te dar um aviso. Kirigakure fez sua jogada.
Se nada mudar, você os encontrará na Terra das Águas Quentes. A esposa do seu sensei está preocupada que você fique em desvantagem, então ela me pediu para lhe dizer para trazer Conan e Kakuzu junto. Kawakaze foi direto ao ponto, explicando tudo claramente. Claro, ele atribuiu a ideia a Tsunade, o que lhe rendeu um olhar satisfeito dela. Kirigakuri finalmente vai fazer alguma coisa? Finalmente um verdadeiro oponente. Em vez de preocupação, Yaiko parecia animado. Ele lutou para ir da Terra da Grama até a Terra dos Campos de Arroz, e nenhuma de suas batalhas foi realmente desafiadora. Embora fosse bom ter uma viagem tranquila, ela estava começando a ficar um pouco monótona. Endireita-te. Certifique-se de trazer Conan e Kakuzu. Se você ainda não consegue vencer, espere pelos reforços de Nagato. Você me ouviu? Tsunade, incomodada com a atitude dele, levantou um pouco a voz. Entendi. Yaiko assentiu rapidamente como uma criança sendo repreendida. É mais ou menos isso. Tsunade, satisfeita, até permitiu um pequeno sorriso. Vá cuidar da sua vida. É só isso por enquanto. Mantenha contato se algo acontecer. Depois que Yaiko reconheceu, Kawakaze encerrou a ligação e dispensou o clone de lesma. Vamos. Para o laboratório. Tsunade se espreguiçou enquanto se levantava, claramente planejando abandonar Shota e sair mais cedo novamente. Vamos. Naturalmente, Kawakaze não se opôs. O casal saiu rapidamente, ignorando o olhar ressentido que o seguia. Capítulo 464. Após receber a mensagem de Kawakaze, Yaiko imediatamente contatou Conan e Kakuzu. Assim que ele explicou a situação, ambos concordaram sem hesitar. Largando tudo o que tinham em mãos, cada um liderou um esquadrão de shinobi de elite em direção à Terra dos Campos de Arroz. Yaiko havia planejado inicialmente tomar o País das Águas Quentes mais cedo, mas agora não havia pressa. Em vez disso, decidiu usar o lapso de tempo a seu favor, esperando Kirigakuri eliminar Yugakuri antes de liderar suas forças para o País das Águas Quentes. Até lá, não haveria mais ninguém para interferir. Com seus planos definidos, Yaiko se viu sem muita preocupação. A Terra dos Campos de Arroz não tinha vila shinobi, então ele simplesmente liderou suas forças diretamente para o daimyo. Sob pressão militar avassaladora, o daimyo se rendeu imediatamente. Yaiko, em uma demonstração de boa vontade, poupou sua vida. No entanto, o daimyo foi rebaixado a oficial local, efetivamente despojando-o de qualquer poder real. Sem nenhuma mudança na figura de proa, Yaiko tinha pouco para administrar. Depois de dias de batalha, ele finalmente encontrou algum tempo para descansar na Terra dos Campos de Arroz. Enquanto isso, na Terra das Águas Quentes, as forças Kiri permaneceram alheias aos movimentos da Akatsuki e continuaram seu avanço. Após uma breve parada no País das Ondas, Yagura Karatashi liderou sua força principal até a costa do País das Águas Quentes no dia seguinte. Os soldados posicionados nas docas, meros impostores, na melhor das hipóteses, nem tiveram tempo de dar o alarme antes de serem rapidamente eliminados pelo shinobi de Keri. Com esse nível de negligência, podemos tomar a Terra das Águas Quentes em um único dia, comentou Shinraoki. Ele não estava exagerando. Mesmo deixando de lado a força bruta, esses soldados careciam do mais básico senso de vigilância. Continue andando, ordenou Yagura, mal lançando um olhar para Aoki. Seguindo seu comando, os shinobi de Keri avançaram mais para o interior. A viagem foi pitoresca, com fontes termais naturais espalhadas por toda a região. Não é de se admirar que sua indústria turística prosperasse. Mas com as guerras constantes que assolavam o mundo ninja, até a economia da Terra das Águas Quentes sofreu um baque. As cidades por onde passaram estavam estranhamente silenciosas. Os civis não ousavam questionar as forças Kiri que marchavam tão descaradamente por suas ruas. Um simples olhar para seus protetores de testa causava ondas de medo na população. Felizmente, Yagura não tinha interesse em atacar civis. Ele só lidou com alguns shinobi de Yugakuri desafortunados que cruzaram seu caminho. Depois que capturaram alguns prisioneiros, a localização de Yugakuri não era mais um mistério. Guiados por seus cativos, as forças Kiri rapidamente encontraram a fortaleza escondida da vila. Conscientes de sua própria fraqueza, Yugakuri escolheu um refúgio isolado, mas sua cautela não tinha mais sentido. Quando o líder Yugakuri percebeu o grande número de shinobi de Keri em sua porta, seu primeiro instinto não foi lutar, mas fugir. Covardia ou pragmatismo, era difícil dizer. Com 2 subordinados leais, ele tentou escapar sem ser notado, mas a diferença de poder era enorme. Seus movimentos não conseguiam escapar dos shinobi sensoriais de Keri. Percebendo que havia sido detectado, o líder Yugakuri abandonou sua fuga e se preparou para lutar ao lado de seus homens. Mas Yugakuri tinha poucos shinobi, e a maioria eram meros genins. Contra Keri, eles não eram melhores que insetos resistindo a uma tempestade. A batalha terminou tão rápido quanto começou. O líder de Yugakuri caiu e Yagura aceitou a rendição da vila. Do início ao fim, ele nem precisou levantar um dedo. Com os prisioneiros presos, as forças Kiri saquearam a vila, obtendo uma quantia modesta. Para um país tão rico como este, Yugakuri vivia confortavelmente. Agora, suas riquezas pertenciam a Keri. A notícia da invasão finalmente chegou ao daimyo da Terra das Águas Quentes. Um tolo jamais conseguiria manter tal posição, e ele sabia que era melhor não resistir. Em vez de confrontar Yagura sobre a brutalidade de seu exército, ele enviou emissários para negociar. Sem dizer uma única palavra sobre a invasão, ele ofereceu termos generosos. No final, Yagura aceitou. A Terra das Águas Quentes se tornou oficialmente um estado vassalo da Terra das Águas, com Kirigakuri como sua força militar exclusiva para aluguel. Tanto Kawakaze quanto Yaiko previram a queda de Yugakuri. Mas o que eles não esperavam era que a queda fosse tão rápida. Antes mesmo que Yaiko pudesse se reunir com Conan e Kakuzu, Keri já havia garantido seu domínio sobre a Terra das Águas Quentes. Qual é a situação atual na Terra dos Arrozais? Yagura sentou-se em frente ao daimyo, que ansiosamente lhe servia chá com o rosto cheio de bajulação.
Não tenho muita certeza. A Terra das Águas Quentes sempre foi uma nação pacífica. É por isso que a coleta de informações nunca foi uma prioridade. O daimyo pareceu um pouco envergonhado. Se tivesse outra chance, teria apoiado totalmente o desenvolvimento de Yugakuri. Afinal, forasteiros nunca seriam tão confiáveis quanto o próprio povo. Mas arrependimentos não faziam mais sentido agora. Era tarde demais. Tudo bem, murmurou Yagura com uma expressão brevemente atordoada. Se não tivesse visto com os próprios olhos, não teria acreditado que um daimyo tão ingênuo pudesse existir no mundo ninja. Se você quiser saber, posso enviar alguém para investigar imediatamente, ofereceu o daimyo, ao menos demonstrando disposição para cooperar. Não precisa. Vou mandar meu próprio pessoal. Yagura recusou sem hesitar. Os soldados nas docas o impressionaram profundamente. Enviar homens como eles para coletar informações não era diferente de entregar sua localização de bandeja. Entendido. O daimyo provavelmente adivinhou o motivo da rejeição, suas bochechas corando levemente de vergonha. Você está ocupado. Só não se esqueça de providenciar um lugar para estabelecermos uma vila o mais rápido possível. Entregando a tarefa ao daimyo, Yagura se virou e foi embora. Que desastre! Ao ver Yagura se afastar, o rosto do daimyo se contorceu de amargura. Mas que escolha ele tinha? Enquanto Yagura enviava o shinobi de Keri para a terra dos campos de arroz para coletar informações, ele próprio aproveitou a oportunidade para descansar em uma pousada de águas termais. Os dias se passaram. Num piscar de olhos 3 dias se passaram, e os batedores que ele enviou ainda não haviam retornado. Um mau pressentimento se instalou. Se eles não tivessem relatado nada até então, isso só poderia significar uma coisa: a terra dos campos de arroz já havia caído em novas mãos. Sem hesitar, Yagura reuniu suas forças e partiu. A última coisa que ele queria era que o território que acabará de conquistar caísse em outra guerra. Ao mesmo tempo, o mesmo pensamento passou pela cabeça de Yaiko. A essa altura, Konan e Kakuzu também já haviam chegado. Os 3 não perderam tempo e lideraram suas tropas direto para a Terra das Águas Quentes. Por pura coincidência, quando as forças de Kiri se aproximaram da fronteira entre as duas terras, as forças de Yaiko apareceram diante deles. Um confronto era inevitável. No momento em que seus olhos se encontraram, a batalha já havia começado. Sem palavras. Sem negociações. Yagura liderou suas forças diretamente para o ataque. Yaiko e seus companheiros atacaram em resposta, e o campo de batalha se incendiou em caos desde o primeiro instante. Liberação de água, grande cachoeira. O chakra do 3 caudas irrompeu, e uma cauda enorme surgiu atrás de Yagura. Uma onda imponente carregada de força avassaladora explodiu de sua posição. Sob o poder esmagador da água corrente, até mesmo os lutadores mais fortes não conseguiam deixar de sentir sua insignificância. A terra que antes era iluminada pelo sol foi imediatamente lançada na sombra. Liberação de água, técnica de bolhas. Shiaoki tirou um canudo grande de sua bolsa de equipamentos, levou aos lábios e soprou um fluxo de bolhas, enviando-as em direção às forças da Akatsuki. À primeira vista, as bolhas flutuavam preguiçosamente, mas elas se aproximavam de seus alvos. Desde o início, ambos os Jinchuriki de Keri desencadearam ninjutsu em larga escala. Era a maneira deles de reconhecer a força dos 3 fundadores da Akatsuki, e a maneira deles mostrarem o quão perigosos eles sabiam que eram. Capítulo 465. Liberação da Terra. Muralha no estilo da Terra. As ondas monstruosas avançaram, ameaçando devorar tudo em seu caminho, mas Kakuzu permaneceu calmo e inabalável. Ele rapidamente formou selos de mão e se manteve firme. Um fluxo massivo de chakra irrompeu das solas de seus pés, jorrando para a terra como um rio subterrâneo. Num instante, uma muralha colossal com dezenas de metros de altura irrompeu sob ele. O chão tremeu violentamente sob a força repentina, emitindo um rugido profundo e retumbante. Os membros da Akatsuki erguiam-se firmemente no topo da muralha imponente. As ondas aterrorizantes que antes os ameaçavam não eram mais uma ameaça. Esta estrutura maciça, como uma fortaleza impenetrável de pedra, exalava uma presença imponente e inabalável. Barulho. As ondas batiam contra a parede em vão, sua força outrora poderosa reduzida a nada. O que restava eram apenas poças esparsas, prova do ataque inútil. Bom trabalho. Agora, observe-me. Konan raramente elogiava Kakuzu e por um breve momento, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Assim que ela falou, um par de asas de papel se abriu atrás dela, e ela subiu mais alto. Técnica secreta do papel, garoa de papel. Com um chamado baixo, ela bateu as asas rapidamente, liberando inúmeras lâminas de papel afiadas que dispararam como uma tempestade. Os shinobi de Keri abaixo olharam para cima, observando horrorizados os projéteis afiados que caíam do céu. Bum, bum, bum. Explosões ecoavam continuamente enquanto as lâminas de papel colidiam com as bolhas, ambas detonando com uma força tremenda. Interessante. Ao ver seu ataque neutralizado por uma simples garota, Shiaoki não pôde deixar de sorrir. Sua excitação aumentou. Haha. Enquanto ele avançava, uma quantidade surpreendente de chakra irrompeu de seu corpo, fazendo com que sua forma mudasse. O chakra vermelho escuro da besta com cauda o envolveu, e 6 caudas emergiram atrás dele. Embora ainda mantivesse uma forma humanoide, seus movimentos haviam mudado para 4 patas. Abrindo a boca, ele rapidamente formou uma pequena bijudama. Jinchuriki. Os olhos de Yaiko se estreitaram. Ele ouvirá de Kawakaze que o Mizukage poderia ser o Jinchuriki de 3 caudas, mas esse cara, com 6 caudas, era claramente outra pessoa. Antes que ele pudesse pensar mais, a bijudama atingiu a muralha da cidade. Estrondo. Um enorme buraco foi aberto na estrutura antes impenetrável. Rachaduras se espalharam rapidamente como uma teia de aranha, e o colapso era iminente. Pedaços de detritos caíram, levantando uma nuvem de poeira.
Vamos! Vendo a situação piorar, Kakuzu canalizou seu chakra para retardar o colapso, mas a altura do muro já estava diminuindo. Quando chegaram a um nível seguro, Yaiko saltou primeiro. Atrás dele, os membros da Akatsuki seguiram o exemplo, pulando um após o outro. Liberação de água, grande técnica de cachoeira. Yaiko formou selos de mão e cuspiu uma enorme esfera de água, mirando diretamente em Shinraoki. Ele sabia que o ataque não faria muito efeito contra alguém na transformação parcial da besta com cauda, mas só precisava detê-lo. Não havia como deixar um membro comum da Akatsuki enfrentar aquele monstro sozinho. Você está aqui para morrer? Sob a influência do chakra da besta com cauda, Shi ficou ainda mais agitado. Ele não tentou se esquivar. Com o movimento casual da cauda, o orbe de água se estilhaçou com impacto. Eu vou te ajudar. A voz de Conan soou do alto enquanto várias lanças de papel enormes caíam do céu. Que diferença duas pessoas fazem? A risada de Shinraoki tornou-se cada vez mais distorcida. O chakra da besta com cauda em seus membros dianteiros estendeu-se para fora, formando uma mão enorme que afastou as lanças sem esforço. Sua velocidade permaneceu completamente inalterada enquanto ele investia direto contra Yaiko. Enquanto isso, Yagura parou no lugar, fixando seu olhar em Kakuzu. Este notório caçador de recompensas sabia exatamente quem era. Esperando que eu faça alguma coisa, um brilho ganancioso brilhou nos olhos verdes de Kakuzu. Se ele se lembrava corretamente, a recompensa pelo Mizukage não era pequena. Embora não estivesse com falta de dinheiro no momento, seu amor por recompensas era inabalável. Sim, Kakuzu. Yagura foi surpreendentemente educado, embora vê-lo empunhando um cajado de coral mais alto que ele parecesse um pouco fora de lugar. Eu adoraria trocar sua cabeça por algum dinheiro. Kakuzu lambeu o canto da boca, sua intenção de matar era quase tangível. Se você conseguir fazer isso, eu não me importaria. Yagura sorriu levemente sem demonstrar o menor sinal de raiva. Haha, então não vou me conter. Num instante, Kakuzu ativou o medo do rancor da terra. Tentáculos negros e horríveis irromperam de seu corpo, rasgando suas roupas. Já longe de ser bonito, Kakuzu agora parecia uma figura monstruosa coberta inteiramente por fios negros retorcidos. 4 máscaras se separaram de suas costas, transformando-se em 4 marionetes negras que se moviam livremente. Revelando seu trunfo imediatamente, Kakuzu demonstrou a Yagura o máximo respeito. Pela primeira vez, a expressão serena de Yagura vacilou. Que tipo de técnica secreta era essa? Liberação de água, grande projétil de massa de água. Sem hesitar, Yagura ergueu seu cajado de coral e lançou uma enorme esfera de água repleta de chakra. Você pode não durar nesse estado. As palavras de Kakuzu tinham um tom ameaçador enquanto seu fantoche do elemento fogo desencadeava um jutsu, bloqueando o ataque. Então, num piscar de olhos, Kakuzu investiu contra Yagura. Os 4 bonecos se separaram, cercando Yagura e lançando ataques de ângulos diferentes. 4 jutsus elementais convergiram para ele de todas as direções, enquanto o próprio Kakuzu avançava pela frente. Um mau pressentimento tomou conta de Yagura. Liberação de água, técnica do espelho d'água. Um espelho d'água oval de tamanho humano formou-se diante de seu cajado de coral. De sua superfície, 5 cópias idênticas emergiram, interceptando Kakuzu e seus bonecos em perfeita sincronia. Incapaz de escapar do ataque, Yagura escolheu o momento perfeito para contra-atacar com sua técnica secreta. Defesa impressionante. Enquanto as duplicatas se dissipavam, Kakuzu ofereceu elogios genuínos. Ele esperava que Yagura resistisse ao ataque, mas não esperava um jutsu tão peculiar. Embora as cópias não estivessem sob o controle direto de Yagura, suas técnicas idênticas e poder bruto eram mais que suficientes. Você também não é nada mal. Yagura balançou seu cajado de coral, colidindo com Kakuzu em combate direto. Entretanto, os fios negros imprevisíveis de Kakuzu provaram ser um grande obstáculo, forçando Yagura a permanecer em alerta máximo enquanto se defendia dos ataques furtivos dos fantoches. Não demorou muito para que ele se sentisse completamente sobrecarregado. Peguei você. Kakuzu zombou enquanto suas mãos soltas disparavam para frente, prendendo os braços de Yagura em um aperto inquebrável. Fios negros irromperam do corpo de Kakuzu, indo direto para o peito de Yagura. Se ele pudesse esmagar o coração de Yagura, tudo estaria acabado. Tá? Uma dor aguda percorreu o peito de Yagura, forçando um grito de dor a sair de seus lábios. Ele não podia mais se dar ao luxo de se conter. Uma onda imensa de chakra da besta com cauda irrompeu de dentro dele. Chakra vermelho escuro envolveu todo o seu corpo, solidificando-se em um manto tangível em um instante. Kakuzu não conseguiu mais conter Yagura em sua transformação parcial da besta com cauda. Até os fios negros que perfuravam seu peito foram dilacerados. Com um poderoso movimento de 3 caudas enormes, Yagura fez Kakuzu voar como uma boneca de pano. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 466. Arte ninja composta. Turbulência de vento flamejante. Kakuzu lançou outro ataque antes mesmo de pousar. Ele controlou suas marionetes de liberação de fogo e liberação de vento simultaneamente, combinando liberação de fogo, fúria cauterizante e liberação de vento. Dano de pressão em um ninjutsu composto devastador que avançou direto em direção a Karatashi Yagura. Mar de coral. Yagura reagiu rapidamente, plantando seus membros dianteiros no chão enquanto uma enorme parede de coral se erguia diante dele. Estrondo. Chamas iluminavam a maior parte do campo de batalha, e o calor escaldante fustigava a pele como agulhas ardentes. Mas a parede de coral não foi páreo para o jutsu composto de Kakuzu. À medida que o coral se dissolvia, Yagura ficou completamente exposto no inferno furioso. As chamas implacáveis e o ar rarefeito tornaram-se forças letais, ameaçando consumi-lo. Um grito de dor ecoou de dentro do mar de fogo, ressoando por todo o campo de batalha. Então este é o Jinchuriki do Três Caudas? Não é tão impressionante.
Kakuzu se levantou do chão e limpou o sangue do canto da boca. Mesmo com a liberação de terra, lança de terra endurecendo sua pele, ele levou um golpe forte do Jinchuriki da besta meia-cauda e sofreu um ferimento leve. Desviando o olhar da tempestade de fogo, ele avistou Shin-Aoki parcialmente transformado em sua forma de besta com cauda, lutando contra o ataque coordenado de Yaiko e Conan. A arrogância que ele tinha antes desapareceu completamente. Yaiko atacou de frente enquanto Conan fornecia apoio aéreo. O trabalho em equipe era impecável, forçando Shin-Aoki a manobras evasivas constantes, incapaz de contra-atacar. Apesar de sua força bruta, ele não tinha poder para usá-la, preso em uma sensação sufocante de desamparo. Se nada de inesperado acontecesse, era apenas uma questão de tempo até que acabassem com ele. Vendo Shin-Aoki derrubado mais uma vez, Kakuzu voltou sua atenção para outro lugar. O campo de batalha estava em completo caos enquanto os ninjas da Akatsuki e do Keri se enfrentavam. Entretanto, a Akatsuki estava em clara desvantagem, lutando contra as forças superiores de Keri. Para onde quer que Kakuzu olhasse, os ninjas de Keri eram esmagadores da Akatsuki. O chão estava coberto de mortos, a maioria da Akatsuki. Akatsuki Gakuri, apesar de seu rápido crescimento, ainda não tinha base para competir com as grandes nações. Mas não havia tempo para sentimentalismos. Kakuzu tomou sua decisão instantaneamente. Se ele se juntasse a Yaiko e Conan para derrotar Shin-Aoki, eles poderiam se libertar e mudar o rumo da batalha. Assim que ele manobrou seus 4 bonecos em direção a Shin-Aoki, algo inesperado aconteceu. Do inferno, o chakra que ele sentiu enfraquecer subitamente irrompeu com uma intensidade avassaladora. Um rugido monstruoso, desumano e penetrante, rasgou o campo de batalha. Droga, ficou louco? Kakuzu nem sequer considerou a possibilidade de um Jinchuriki perfeito. Isso era raro no mundo shinobi. Ele presumiu que o Três Caudas simplesmente havia perdido o controle depois de ter sido levado ao limite. Antes que ele pudesse confirmar, uma enorme onda de água surgiu do nada, apagando o mar de chamas. Então, uma tartaruga enorme, coberta de espinhos e com 3 caudas surgiu em sua linha de visão. Que diabos é isso? O campo de batalha ficou em silêncio atordoado enquanto inúmeros olhos se fixavam no 3 caudas totalmente manifestado. Lord Mizukage é um Jinchuriki perfeito. Vocês estão todos condenados. Shin-Aoki caiu na gargalhada, sentindo uma nova chance de sobrevivência. Enquanto Lord Mizukage esmagasse seus oponentes, ele poderia virar o jogo. Um Jinchuriki perfeito? E daí? Não subestime Kakuzu. Conan zombou, ainda mantendo sua língua afiada de sempre. Embora ela frequentemente discutisse com Kakuzu, isso não significava que duvidasse de sua força. Vamos ver como isso vai acontecer. Shin-Aoki desviou do ataque de Yaiko, subitamente revigorado. Isso é loucura. Uma besta com cauda totalmente transformada. A Akatsuki já estava enfrentando dificuldades, e agora seu moral sofreu um golpe devastador. Enquanto isso, o ânimo de Kiri aumentava, e mais membros da Akatsuki caíam um após o outro. Mas nada disso importava mais para Karatashi Yagura. Você me irritou. A voz de Yagura era profunda e gutural enquanto ele dava passos lentos e pesados, cada um deles aterrissando com um baque surdo. Não é uma transformação frenética? Você, Kakuzu achou difícil de acreditar. Ele sabia a diferença entre um Jinchuriki perfeito e um Jinchuriki furioso. Um Jinchuriki perfeito poderia controlar completamente o poder de sua besta com cauda, tornando-os exponencialmente mais difíceis de lidar do que um Jinchuriki furioso. Quero você morto. Yagura não tinha interesse em conversas inúteis. Seu passo acelerou, seu corpo enorme parecia uma montanha em movimento. Conforme ele avançava, ele cuspia continuamente enormes balas de água, cada uma delas imbuída de uma quantidade imensa de chakra. Liberação da terra, parede no estilo da terra. Diante da saraivada de balas de água, Kakuzu não teve escolha a não ser erguer uma grossa parede de terra à sua frente. Ao mesmo tempo, ele rapidamente redirecionou seus fantoches para lidar com Yagura, que havia se transformado completamente em sua forma de besta com cauda. Liberação de vento, danos por pressão. Liberação de água, cortina de água. Liberação de fogo, enxaqueca lancinante. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Kakuzu comandou seus 4 fantoches para desencadear 4 poderosos jutsus, tentando deter o avanço de Yagura. Mas o que aconteceu em seguida quase o deixou de queixo caído. Yagura retraiu todo o seu corpo para dentro do casco de tartaruga, permanecendo parado como um alvo fixo. Estrondo. Os 4 jutsus o atingiram diretamente, mas nenhuma rachadura apareceu. Os ataques de Kakuzu falharam completamente em romper sua defesa. A durabilidade daquela concha era assustadora. É só isso que você tem? Yagura emergiu de sua concha e continuou se aproximando de Kakuzu. Medo do rancor da terra, tiro final. A resposta de Kakuzu foi imediata. Ele rapidamente reuniu suas marionetes de vento, fogo e relâmpago no braço direito. Após uma breve investida, uma enorme explosão de chakra irrompeu de seu braço, irradiando uma quantidade assustadora de energia. O poder absoluto por trás do ataque era inegável. O canhão de chakra disparou para frente em um instante, mas dessa vez, Yagura não ficou ali sentado, apenas o recebendo. Golpe de sombra. De repente, ele curvou todo o seu corpo para dentro, sua carapaça maciça e reforçada o envolvendo completamente. Então, ele se impulsionou para frente a uma velocidade surpreendente. Como uma roda giratória de alta velocidade, ele avançava com um ímpeto imparável, rasgando o campo de batalha. Uma vala profunda se abriu no chão em seu rastro, enquanto poeira subia atrás dele. Estrondo. A explosão de chakra de Kakuzu com força total foi totalmente inútil contra a máquina de guerra parecida com uma montanha que avançava em sua direção. Seu ataque mais forte nem sequer conseguiu desacelerar Yagura. Naquele momento, o verdadeiro pânico se instalou. Ele não tinha dúvidas de que Yagura poderia esmagá-lo até virar uma pasta. Naquele momento, nem mesmo 5 vidas, que diabos, nem mesmo 100, seriam suficientes para salvá-lo. Hesitação significava morte. Retiro.
Kakuzu sabia que não tinha chance de parar um Yagura totalmente transformado. Se ele não fugisse agora, seria tarde demais. Sem hesitar, ele abandonou 2 de seus fantoches como iscas e se virou para fugir. Mover. Ao ouvir o grito desesperado de Kakuzu, Yaiko não hesitou um segundo antes de ordenar uma retirada completa. Embora ele e Konan estivessem perto de acabar com Shin Aoki, ele abandonou a luta sem pensar 2 vezes. Akatsuki já havia perdido a vontade de lutar e sua retirada foi rápida. Yaiko e sua equipe ficaram para trás para cobrir a fuga, detendo os ninjas de Keri que os perseguiam. Somente depois de garantir que todos os membros da Akatsuki tivessem se retirado, eles finalmente fugiram às pressas. Shin Aoki, ainda vivo, caiu no chão, exausto. Ele nunca mais subestimaria ninguém. Lembrando-se de quando questionou Nagato da Akatsuki, ele de repente achou sua arrogância passada risível. Naquele momento ele entendeu. Possuir o poder de uma besta com cauda não significava nada. Entre ele e os verdadeiros mestres havia um abismo intransponível. Tosse, tosse. Depois de esmagar sem esforço os 2 bonecos abandonados de Kakuzu, Yagura retornou à sua forma humana, com o rosto ligeiramente pálido. A batalha com Kakuzu havia lhe cobrado um preço. Olhando na direção em que Akatsuki havia recuado, ele ficou sem palavras. Eles venceram, mas não havia nenhum sentimento de triunfo em seu coração. Um pensamento persistia em sua mente. Como uma vila tão pequena quanto Akatsukigakure pode ter tanta força? Capítulo 467. Você está bem? Na terra dos arrozais, Yaiko olhou para o enfraquecido Kakuzu com preocupação. Ele sabia o que significava para Kakuzu ter perdido 2 corações. Eu não vou morrer. A resposta de Kakuzu foi curta e direta. Dizer que não sentia dor seria mentira. Afinal, corações de alta qualidade não eram fáceis de encontrar. São apenas 2 corações. Vou te ajudar a encontrar novos mais tarde. O tom de Konan era indiferente e orgulhoso. Kawakaze não fazia ideia de como ela havia desenvolvido essa personalidade. Ei, Kakuzu riu baixinho. Que garotinha irritante. O que é tão engraçado? Konan lançou-lhe um olhar irritado. Ela tentava ser atenciosa, mas ele não dava a mínima importância. Ela achava que Kakuzu estava ignorando suas palavras, e que a culpa era toda de Kawakaze por influenciá-la demais. Um simples "e" nem sempre significava o que ela supunha. Tudo bem, acalme-se um pouco. A atitude de Konan suavizou, mas Yaiko só sentiu uma dor de cabeça crescente. Não é grande coisa, não se preocupe. Kakuzu sobreviveu à destruição de todos os seus 4 corações e até mesmo à prisão. Isso não era nada. Isso é bom. Desta vez, realmente sofremos um prejuízo enorme. O Jinchuriki perfeito é realmente tão forte? O coração de Yaiko doeu ao olhar para o campo de batalha coberto de cadáveres da Akatsuki. Era a pior taxa de baixas desde o início da expedição. Jinchuriki perfeito. Eles definitivamente não são fáceis de lidar. Nem Kakuzu conseguiu negar. A realidade falava por si. Quando Nagato chegar, deixe-o lidar com aquela maldita tartaruga. Konan fez beicinho, claramente ainda amargurado. Se não fosse pela força avassaladora de Yagura, a Akatsuki teria vencido a batalha. Nagato pode não conseguir chegar aqui tão cedo. Por enquanto, devemos evitar qualquer briga. Mas duvido que os ninjas de Kiri lancem outro ataque tão cedo. Mesmo que eles tenham vencido hoje, não foi sem custo. Kakuzu concordou silenciosamente com a sugestão de Konan. Deixar um Jinchuriki perfeito para um monstro como Nagato era a escolha mais inteligente. Ele estava velho demais para arriscar a vida por uma recompensa. Sim, entendi. O próprio Mizukage é um problema, mas os outros não são tão difíceis de lidar. Se tivéssemos tido um pouco mais de tempo hoje, Konan e eu definitivamente poderíamos ter matado o Jinchuriki dos 6 caudas. A determinação de Yaiko no comando não significava que ele não estivesse frustrado. Se tivessem conseguido derrotar os 6 caudas, mesmo com uma retirada, teria sido uma pequena vitória. Se realmente o tivéssemos matado, então escapar teria sido impossível. Kakuzu sorriu. Ele estava pensando no futuro. O Jinchuriki perfeito completamente enfurecido já era assustador o suficiente só de imaginar. Ugi, sim, é verdade. Ao ouvir o raciocínio de Kakuzu, Yaiko entendeu seu ponto. Então, vamos ficar na terra dos campos de arroz? O raciocínio de Konan era direto. Se quisessem evitar a batalha, deveriam fazê-lo completamente. A terra dos arrozais fora fácil de tomar, e ela não sentia apego algum a ela. Enquanto Nagato retornasse, eles resolveriam antigos e novos rancores de uma só vez. Tudo que haviam perdido, eles recuperariam. Além disso, o palpite de Kakuzu de que Keri não atacaria novamente era apenas isso, um palpite. Por que não ficaríamos? Se Keri realmente vier, ainda poderemos sair a tempo. E Nagato pode chegar em poucos dias. O pensamento de Yaiko era diferente do de Konan. Até pequenos ganhos importavam. Ele não queria desistir tão facilmente. Afinal, era fácil ignorar as coisas quando não era você quem as controlava. Ele não culparia Konan por isso. Tudo bem, faremos do seu jeito. Depois de dizer isso, Konan parou de pensar no assunto por completo. Viver despreocupada era seu estilo de vida. Observando a interação deles, Kakuzu balançou a cabeça e sorriu. A juventude realmente era uma coisa maravilhosa. Depois de encontrar um lugar para se esconder na terra dos campos de arroz, Yaiko fez uma chamada de vídeo com Kawakaze naquela noite. Ele relatou a batalha do dia com sinceridade, e quando Kawakaze ouviu que os Jinchuriki dos 6 caudas estavam envolvidos, ele parou por um momento. Parecia que sua mera presença havia, sem que ele percebesse, feito com que o mundo ninja se afastasse tanto da linha do tempo original. Quando Yaiko mencionou que nem mesmo Kakuzu conseguiria romper as defesas de um Jinchuriki perfeito, seu tom transmitiu o choque genuíno de alguém de sua idade.
Esse era um lado dele que ele nunca mostrava para pessoas de fora. No final, Kawakaze concordou totalmente com a sugestão de Kakuzu de evitar a batalha. Tudo seria decidido quando Nagato retornasse. Se os ninjas de Kiri realmente viessem bater a porta, eles poderiam se dar ao luxo de perder a terra dos campos de arroz, ou até mesmo a terra da grama. Não faria diferença. Quanto mais Kiri tomasse agora, mais eles teriam que desembolsar depois. Depois que a ligação terminou, Yaiko se sentiu mais tranquilo, e até mesmo a dor da derrota de hoje pareceu diminuir. Alguns dias se passaram, e como esperado, Kiri não fez nada. Entretanto, rapidamente se espalhou a notícia de que as forças dos ninjas de Kiri e da Akatsuki haviam se enfrentado na Terra das Águas Quentes. Outra grande nação se juntou à invasão, sinalizando que a paz estava agora completamente fora de alcance para o mundo ninja. Sunagakure, escritório do Kazekage, sala de conferências. Senhor Kazekage, o mundo ninja está um caos, guerras estão acontecendo em todos os lugares. O que Sunagakure deve fazer? Quem falou foi o ancião que havia sido o maior apoiador de Hasa quando ele ascendeu ao poder. Anos se passaram e ele ficou ainda mais velho, mas sua influência em Sunagakure permaneceu forte. O que você pensa? Fale livremente. Hasa não deu sua opinião de imediato. Seus anos na política já haviam temperado o jovem imprudente que antes só se importava com vingança. A sala estava cheia de membros do alto escalão de Sunagakure. Eles trocaram olhares, mas ninguém ousou falar primeiro. Pedi opiniões, então fale. Ou eu chamei vocês aqui só para ficarem sentados e ficarem se encarando. A voz de Hasa se elevou um pouco, com a irritação aumentando. Eles sempre tinham muito a dizer em dias comuns, mas quando realmente importava, ficavam em silêncio. Se ninguém quiser ir primeiro, então eu irei. Bunpuku abriu os olhos, seu olhar calmo e inabalável. Por favor, vá em frente, ancião. Hasa manteve um tom respeitoso em relação a Bunpuku. É um fato inegável que a guerra tomou conta do mundo ninja. Desde a Segunda Grande Guerra Ninja, Sunagakure tem se concentrado na recuperação. Embora tenhamos melhorado, ainda estamos mais fracos do que antes da guerra. Isso também é um fato inegável. Não estamos em posição de competir por recursos. Para ser franco, eu já ficaria aliviado se Sunagakure conseguisse se proteger desse caos. E mais uma coisa, Konoha ainda não fez nenhum movimento. Depois de falar, Bunpuku fechou os olhos novamente, sem se preocupar com as reações ao seu redor. Para ele, o envio de ajuda de Konoha para o país da Terra nem sequer contava como envolvimento direto. Ninguém conseguia adivinhar o que Konoha estava planejando. Quanto à sua suposta missão de manter a paz, nenhuma pessoa sã acreditaria nisso. O mestre Bunpuku tem razão. Alguém tem uma opinião diferente? Os pensamentos de Hasa se alinharam aos de Bunpuku. Agora que o Jinchuriki perfeito da vila havia falado, ele não precisava mais se conter. O mestre Bunpuku não está errado, mas acredito que isso também seja uma oportunidade. A guerra é o caminho mais rápido para ficar mais forte. Se Sunagakure quiser recuperar sua força, tomar recursos por meio de conflito seria o caminho mais rápido. Cada aldeia tinha seus falcões de guerra. O raciocínio deles não era necessariamente falho, mas não eram eles que tomavam as decisões finais. Alguém mais tem uma opinião diferente? Hasa não comentou o argumento da guerra, permitindo que a discussão continuasse. Vários outros expressaram seus pensamentos, a maioria defendendo cautela, enquanto apenas alguns apoiaram a agressão. Quando não houve mais opiniões, Hasa tomou sua decisão final. A maioria governa. Por enquanto, Sunagakure permanecerá escondida e continuará sua recuperação. Envie mais batedores, não podemos ficar para trás na coleta de informações. Com isso, Hasa definiu o curso da vila. Sua única prioridade agora era proteger o território de Sunagakure. Nessa fase, ele não conseguia nem pensar em expansão. Capítulo 468. Yaiko e os outros estão em apuros. O que você planeja fazer? Dentro de uma casa de barro no acampamento da Akatsuki no País da Terra, apenas Nono e Nagato estavam presentes. Claro que vamos voltar. Nagato olhou diretamente nos olhos de Nono e respondeu sem hesitar. E você vai deixar as coisas como estão? Nono sabia que uma vez que eles se retirassem, os ninjas de Iva estacionados ali poderiam retornar e reforçar o Onoki. Isso aumentaria significativamente a pressão sobre os ninjas de Kumo. O terceiro Raikage, ao saber da retirada deles, sem dúvida sairia imediatamente da Terra. Um país da Terra estabilizado não era o resultado que eles queriam. Eu nunca disse que simplesmente abandonaríamos isso. Só porque partimos não significa que os ninjas de Iva aqui poderão reforçar imediatamente. Os lábios de Nagato se curvaram em um leve sorriso enquanto ele estendia a mão e alisava o vinco entre as sobrancelhas de Nono. Então o que você quer dizer? Nono ainda não entendia bem o plano de Nagato, e suas sobrancelhas franziram mais uma vez. É simples. Mesmo que não consigamos eliminar os ninjas de Iva aqui, destruir a força principal deles é bem fácil. Quando partirmos, eles não estarão em condições de correr para ajudar o Onoki. Nagato explicou sua estratégia claramente, sem se preocupar mais em franzir a testa. Para ele, ela era tão cativante mesmo quando franzia a testa. Eu vejo. Na verdade, esse é um plano bem sólido. Nono concordou com a cabeça, mas logo pareceu perceber algo. Isso definitivamente atrasará os reforços deles. Mas a esta altura, já é certo que os ninjas de Como não conseguirão derrotar o Onoki. Acho que a única razão pela qual eles ainda não recuaram é que já investiram demais. Quando nos retirarmos, mesmo que eles saibam que não haverá reforços por um tempo, ainda há uma grande chance de decidirem partir imediatamente. Nesse caso, não importa o que façamos, o resultado final permanece o mesmo. Depois de analisar a situação, Nono sentiu que se estivesse na posição do Raikage, ela também escolheria recuar. Em vez de esperar por reforços inimigos, seria melhor partir antes que seja tarde demais. Às vezes, tomar uma decisão é apenas uma questão de tempo. A notícia da retirada da Akatsuki pode ter sido a gota d'água que levou o Raikage a recuar. Você tem razão.
Mas há uma diferença fundamental entre os dois cenários. Se simplesmente partirmos sem fazer nada, os ninjas de Como sentirão uma necessidade imediata e urgente de recuar. Eles podem desistir antes mesmo que o Onoki tenha chance de reagir. Mas se ferirmos gravemente os ninjas de Iva que de outra forma o reforçariam, Como não sentirá a mesma urgência. E quando o Onoki perceber o que está acontecendo, os ninjas de Como ainda terão alguma chance de escapar. Nagato tinha uma compreensão profunda da natureza humana. A guerra psicológica era algo que ele entendia bem. Apenas um pequeno atraso no tempo de reação, e ele estava confiante de que o Onoki não ficaria apenas observando os ninjas de Como recuarem. Não é uma garantia de 100%, mas há pelo menos 90% de chance. O Onoki faria o que fosse preciso, prolongando as coisas com pura força humana, se necessário, até que Roshi e Kitsushi pudessem reforçá-lo. O Raikage vai odiar você por isso. Você armou uma armadilha enorme para eles. Nono percebeu que o plano de Nagato tinha grandes chances de acontecer exatamente como ele previu. Ela imaginou a situação difícil em que os ninjas de Como se encontrariam e não conseguiu evitar rir. Bem, não há nada que se possa fazer. Como definitivamente já sabe que Aiko e os outros perderam a batalha. É completamente razoável que eu vá embora neste momento. O que o Raikage pode fazer sobre isso? Além disso, estou até fazendo um favor a eles antes de ir. Acho que é bem generoso da minha parte, não acha? Nagato deu de ombros, fingindo inocência. Qualquer um que não soubesse melhor poderia pensar que ele era um injustiçado, aproveitando e ainda se fazendo de inocente. E você deveria avisar o irmão mais velho Minato. Nono escondeu o sorriso e lançou um olhar para Nagato. Esse cara estava ficando cada vez mais desonesto. Entrarei em contato com ele mais tarde. Não tenho certeza se ele estará disponível. Para evitar exposição, Nagato raramente tomava a iniciativa de contatar Minato. Sem pressa. Na pior das hipóteses, é só entrar em contato no meio da noite. Não tem como alguém ficar de olho em Minato enquanto ele dorme. Ao ouvir isso, Nagato assentiu levemente. Com os negócios resolvidos, a conversa naturalmente mudou para outro lugar. Eles conversavam sobre tudo: vida cotidiana, ninjutsu médico, reminiscências do passado, imaginação do futuro. Era incrível como eles sempre tinham tanto o que conversar, apesar de estarem juntos todos os dias. À meia-noite, Nagato conseguiu falar com Minato e o informou sobre seu plano de retirada. Minato não ficou surpreso. No momento em que ouviu sobre a derrota da Akatsuki no País das Águas Quentes, ele sabia que Nagato teria que partir. No final, os dois concordaram em fazer um último ato para encerrar toda essa farsa de maneira adequada. Com Minato como seu informante, os movimentos das tropas de Iva nunca foram um mistério para Nagato. Anteriormente, ele raramente tomava medidas diretas, apenas coordenando a performance de Minato. Mas desta vez, ele não tinha escolha a não ser agir. O tempo não estava a seu favor, e Aiko ainda estava esperando. Ao amanhecer, Nagato levou a Akatsuki direto para o esconderijo dos ninjas de Iva. Uma batalha feroz irrompeu. Para Roshi e Kitsushi, foi como se Nagato tivesse recebido uma injeção de poder bruto. Sua força agora estava muito além do que ele havia demonstrado antes. Anteriormente, os dois, trabalhando ao lado de Minato no modo sábio, conseguiam manter Nagato sob controle. Mas agora eles não conseguiam nem fazer isso. Desde o início, Nagato dominou a luta. 10 minutos depois, Minato foi o primeiro a cair. No momento em que o efeito do modo sábio passou, o canhão laser do caminho Azura de Nagato o atingiu em cheio. Seu peito estava queimado e, após tossir sangue, ele desmaiou, e sua condição é desconhecida. Vendo isso, Kakashi gritou, "Minato-senpai", e correu para frente, colocando Minato em suas costas antes de fugir. A emoção em sua voz era tão crua que ninguém imaginaria que era tudo uma encenação. "Meus pés estão arrastando no chão", Minato murmurou das costas de Kakashi, ainda encontrando energia para reclamar. "Lide com isso." Kakashi revirou os olhos. Não era como se ele pudesse fazer alguma coisa em relação à sua altura. Enquanto Kakashi desaparecia rapidamente do campo de batalha, Roshi e Kitsushi ficaram em apuros. Eles sabiam que não era um páreo para Nagato, mas no momento em que pensaram em escapar, ele os interrompeu. Mesmo quando lutaram desesperadamente, isso fez pouca diferença. Não demorou muito para que ambos estivessem cobertos de sangue, ofegantes no chão, mal conseguindo recuperar a consciência. "Isso deve te manter quieto por um tempo." Olhando para os inconscientes Roshi e Kitsushi, Nagato assentiu satisfeito. Seu objetivo estava completo. Não havia mais razão para permanecer na Terra. Depois de eliminar casualmente alguns ninjas de Iva infelizes, ele observou enquanto Roshi e Kitsushi eram resgatados bem debaixo de seu nariz, mas não fez nenhum movimento para impedir. Logo depois, as forças ninjas de Iva e Konoha começaram uma retirada em larga escala. Nagato liderou a Akatsuki em uma perseguição sem entusiasmo, parando apenas quando o inimigo estava completamente fora de vista. A batalha estava oficialmente encerrada. Sem dar tempo para sua equipe descansar, Nagato imediatamente deu a ordem de retornar à Terra da Chuva. No caminho, ele não se esqueceu de avisar o Raikage. A mensagem era simples: a Akatsuki havia se retirado. Entretanto, ele garantiu ao Raikage que Iva não seria capaz de enviar reforços tão cedo, então não havia necessidade de se preocupar. Se Kuma ainda quisesse tomar o país da Terra, agora era a hora de atacar. Nagato já conseguia imaginar a reação do Raikage ao receber a mensagem. Não teria preço. Capítulo 469. Nagato retornou à Terra da Chuva para descansar um pouco antes de partir com sua equipe para a Terra dos Campos de Arroz. Nos últimos dias, os ninjas de Kiri ainda não haviam lançado um ataque à Terra dos Campos de Arroz. No entanto, o número de espiões enviados continuou a aumentar. Para evitar se exporem, os membros da Akatsuki se abstiveram de agir. Nagato está a caminho. Gostaria de ver por quanto tempo mais os ninjas de Kiri conseguirão permanecer arrogantes. Konan cerrou os dentes de frustração, sentindo um forte ressentimento crescer dentro dela.
Se Aiko não a tivesse impedido nos últimos dias, ela já teria lidado com aqueles espiões Kiri sozinha. Um bando de pragas irritantes. Elas eram uma monstruosidade. Eles não vão ficar pulando por muito mais tempo. Quando chegar a hora, você poderá extravasar sua raiva como quiser. E Aiko não conseguiu conter o riso ao ver Conan. Ver a jovem normalmente orgulhosa e serena, fumegando foi estranhamente divertido. Não vou apenas expulsá-los da terra das águas quentes. Vou levar a luta até a porta deles. Até a própria Conan não tinha certeza se estava apenas desabafando ou se realmente nutria planos tão ambiciosos. Sem problemas. Como você quiser. E Aiko fez um gesto de ok. Assim que Nagato chegasse, eles teriam o poder de fazer acontecer. Nagato está vindo correndo. Tudo já foi resolvido na Terra? Kakuzu já previa o impacto que a saída de Nagato teria na situação local. Com sua saída, a aliança entre Akatsuki e os ninjas de Como tornará-se subitamente precária. Não se preocupe. Ele disse que tudo já foi providenciado. Os ninjas de Como não terão chance de nos causar problemas. E Aiko sabia exatamente o que se passava na mente de Kakuzu. Bom, ao ouvir isso, Kakuzu relaxou. Ele confiava nas habilidades de Nagato, e Nagato nunca era de agir sem propósito. Antes de partir, Nagato deu uma surra séria no Jinchuriki de Iva e no filho de Onoki. Eles provavelmente não conseguirão sair da cama por pelo menos 10 dias, talvez até meio mês. Conan casualmente acrescentou alguns detalhes, embora não tenha se dado ao trabalho de mencionar os ferimentos de Minato. Eles não valiam o esforço. Deixá-los viver já foi misericordioso o suficiente. Um sorriso frio cruzou os lábios de Kakuzu. Se eles não fossem mais úteis, Nagato não os teria poupado. Esses dois desgraçados provavelmente vão acordar se perguntando como ainda estão vivos. E Aiko de repente imaginou a cena em sua cabeça e não conseguiu conter o riso. Este mundo era como uma grande e caótica peça de teatro. Tudo o que ele imaginava estava acontecendo exatamente como esperado. No país da terra, Hoshi e Ketsushi, que estavam inconscientes há vários dias, finalmente acordaram um após o outro. Eles se entreolharam, ambos envoltos em bandagens pesadas como múmias, com os olhos cheios de confusão. Vocês dois finalmente acordaram. Rápido, notifique o Lord Minato. Os ninjas médicos designados para cuidar deles entraram em ação rapidamente. 2 deles se adiantaram para verificar como estavam Hoshi e Kitsushi, enquanto o outro correu imediatamente para informar Minato. Nós, não estamos mortos. As primeiras palavras de Hoshi foram cheias de descrença. Ele não conseguia entender como, naquela situação, ele e Kitsushi, que não passavam de cordeiros indo para o matadouro, conseguiram sobreviver. Ainda vivo. Kitsushi processou a situação um pouco mais rápido que Hoshi. Sua voz fraca ecoou pela sala. Seus ferimentos se estabilizaram, mas você precisará descansar um pouco para se recuperar totalmente. Ambos os ninjas médicos deram o mesmo diagnóstico, prova de que Nagato atacou com controle preciso. Como está o Minato? Kitsushi não pareceu registrar o que o ninja médico tinha acabado de dizer. Os ferimentos do Lord Minato não são tão graves quanto os seus. Ele já consegue sair da cama e se movimentar. Os ninjas médicos deram um relatório honesto, embora essa avaliação tivesse sido fornecida pelos médicos de Konoha. Bom, isso é bom. Kitsushi soltou um suspiro profundo, sentindo um peso sair do peito. Minato não era apenas um ninja comum. Ele era o discípulo estimado de Kawakaze Atake. Se ele tivesse morrido ali, Konoha sem dúvida buscaria vingança. Mesmo que Iva não fosse diretamente responsável, Kitsushi não tinha nenhum desejo de ver tal cenário se desenrolar. Enquanto vivesse, ele sempre colocaria os interesses de Iwagakure em primeiro lugar. Graças a Deus, você finalmente acordou. Antes que Kitsushi pudesse dizer qualquer coisa, Minato entrou na sala com passos ainda um pouco instáveis. Enquanto você estava inconsciente, Lord Minato vinha ver como você estava todos os dias. Os ninjas médicos rapidamente falaram em nome de Minato. Só o próprio Minato sabia. Ele não estava ligando por gentileza. Ele estava genuinamente preocupado que aqueles dois pudessem não sobreviver. Muito apreciado. Obrigado. Hoshi e Kitsushi conseguiram dar sorrisos fracos, embora, devido aos ferimentos, parecessem mais caretas. Agora que você acordou, finalmente posso respirar aliviado. Descanse bastante. Também tenho boas notícias para você. Akatsuki recuou. Minato sentou-se no assento oferecido pelo ninja médico, seu alívio claramente estampado em seu rosto. O que? Seriamente? Hoshi não conseguia acreditar no que estava ouvindo, imaginando se havia ouvido errado. Kitsushi, por outro lado, estava tão animado que quase se sentou apenas para que uma dor aguda o lembrasse de seus ferimentos, forçando-o a soltar um suspiro de dor. É verdade. Se você não acredita em mim, pergunte a eles. Minato gesticulou em direção aos ninjas médicos que assentiram em confirmação. Isso é inacreditável. Nagato poderia ter nos matado, mas nos deixou ir. E não só isso, ele realmente recuou. Que tipo de movimento é esse? Hoshi estava completamente perplexo. Ele era do tipo que se preocupa com detalhes, e havia algo estranho naquela situação. Você não está errado. Não faz sentido. Kitsushi franziu a testa, e Minato ficou ligeiramente tenso. Eles estão prestes a descobrir? Eu consegui. Hoshi de repente levantou a voz, e Minato considerou brevemente se deveria sair correndo da sala. Kitsushi virou-se para ele com expectativa, curioso para ouvir o que Hoshi havia deduzido. Ele nos deixou viver por uma razão e somente uma razão. Ele quer que detenhamos os ninjas de Kumo, ou talvez até os derrotemos. Hoshi parecia completamente sério, totalmente convencido de sua própria lógica. Ele nem considerou a possibilidade de que Akatsuki poderia ter ido embora sem lutar e ainda assim ter alcançado o mesmo resultado. Então por que Nagato os derrotou até a beira da morte?
Ao ouvir a conclusão de Roshi, Minato exalou alívio. Por um segundo, ele realmente pensou que Roshi tinha percebido tudo. Mas a Akatsuki e os ninjas de como não são aliados? Um dos ninjas médicos, o mesmo que havia falado a favor de Minato antes, interveio hesitantemente. Ele era mais corajoso que os outros. Aliados? Kitsushi soltou uma risada seca e balançou a cabeça. Todo mundo sabe que a Akatsuki vem expandindo sua influência pelo mundo ninja. Tenho certeza de que a retirada de Nagato faz parte de um plano maior. Enquanto sobrevivermos, quando nos recuperarmos e nos reunirmos com meu pai, poderemos manter os ninjas de como presos no país da Terra. Por enquanto, a Akatsuki pode se expandir livremente sem nenhuma interferência. Quando se trata de poder e ambição, não existem verdadeiros aliados. O olhar de Kitsushi era penetrante, como se ele tivesse percebido toda a situação. Exatamente. Essa análise faz muito sentido. Acho que você está absolutamente certo. Minato estava praticamente comemorando por dentro. Esses dois estavam pensando tanto nas coisas que acabaram se enganando completamente. Este é um estratagema inevitável. Nagato está jogando um jogo brilhante. Roshi suspirou. Saber que estavam sendo manipulados, mas não conseguir resistir, deixou um gosto amargo em sua boca. Pelo menos a retirada da Akatsuki é uma coisa boa para nós. Não vamos pensar muito nisso, apenas nos concentrar em nos recuperar por enquanto. Minato finalmente se permitiu relaxar completamente, suas palavras transbordando preocupação. Quando estivermos em melhor forma, terei que incomodá-lo, Minato, para liderar uma equipe e nos ajudar a nos reunir com meu pai. Kitsushi não queria perder tempo, não importava onde ele e Roshi se recuperassem. Sem problemas. Minato concordou na hora. Isso não afetaria o panorama geral nem um pouco. Capítulo 470. Maldito Nagato da Akatsuki. Merda. O Raikage, recém-saído de uma grande batalha, estava fervendo de raiva em seu acampamento recém-estabelecido. A razão para sua fúria era simples. Após receber notícias sobre Nagato, ele imediatamente reuniu os oficiais de alto escalão de Komo para uma reunião. No final, tomou a dolorosa decisão de recuar. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, Onoki e Navaki já haviam liderado as forças aliadas em um ataque total. O estilo de luta implacável, quase suicida, era o suficiente para deixá-lo desconfortável. Agora que a batalha havia terminado, ele se viu em um dilema, preso entre avançar e recuar. Como ele poderia não ficar furioso? Se Nagato não tivesse retirado a Akatsuki, nada disso teria acontecido. Senhor Raikage, por favor, não fique bravo. Pelo menos Onoki não receberá reforços tão cedo. O ninja de Komo de alto escalão tentou acalmá-lo, mas isso só piorou as coisas. Idiota. Só porque eles não têm reforços agora não significa que não receberão nenhum. Eles estão nos enrolando. O que você acha que acontece quando o reforço deles chega? Estava ansioso por alguém para descontar sua raiva, e esse cara simplesmente caiu nessa. Diante da explosão do Raikage, o ninja de Komo abriu a boca, mas não conseguiu encontrar palavras para responder. Ficou imediatamente sem palavras. Pai, ainda temos algum espaço para respirar. Precisamos pensar em uma solução agora. Ao ouvir seu filho intervir para acalmar a situação, a expressão do terceiro finalmente se suavizou um pouco. Olhando para a situação atual, tomar a terra não é mais realista. Retirar-se é nossa melhor opção agora. Mas a julgar pela postura de Onoki, ele definitivamente já criou obstáculos em nosso caminho de retirada. Como vocês propõem que a gente consiga passar? Por mais que odiasse admitir, sabia que sua campanha para conquistar o país da terra havia falhado. Sair o mais rápido possível havia se tornado sua maior prioridade. Quanto mais eles demorassem, pior seria para eles. Senhor Raikage, e se fizermos um desvio? Assim que Dodai falou, todos os olhos se voltaram para ele. Um desvio? Franziu a testa e olhou para o mapa pendurado dentro da barraca. Sim, tentar recuar pela nossa rota original é quase impossível agora. Fazer um desvio aumentará a distância, mas o Onoki pode não prever isso. Poderíamos retornar pela Terra dos Rios ou pela Terra das Águas Quentes. Dodai deu um passo à frente e apontou duas rotas alternativas no mapa. É uma opção. Mas você sabe que não importa qual rota tomarmos, teremos que lidar com a Akatsuki. Ambas as áreas estão sob o controle deles. Pensei por um momento, mas havia algo errado naquela ideia. O relacionamento atual entre Kumo e Akatsuki era precário, e marchar com o exército pelo território deles seria uma provocação séria. Você tem razão. Embora as tensões entre nós e Akatsuki tenham aumentado, não rompemos laços oficialmente. Se apenas solicitarmos a passagem, eles podem não recusar, certo? Dodai não estava totalmente confiante, mas naquele momento ele não via alternativa melhor. O que vocês acham? Não respondeu imediatamente, mas examinou a sala, avaliando as opiniões de seus subordinados. A Akatsuki está expandindo sua influência. Não tem como eles concordarem em nos deixar passar. Acho que vale a pena tentar. Se eles recusarem, isso significa que não podemos ir. Uma mera Akatsuki, deveríamos dar-lhes uma lição. E daí se as relações se rompem? Se não conseguimos tomar o país da terra, você acha que não conseguimos lidar com eles? Por um tempo, a tenda ficou cheia de opiniões conflitantes, e o lugar inteiro explodiu em caos. O terceiro Raikage observou a desordem se desenrolar diante dele, mas não teve energia nem para intervir. Ele realmente não sabia mais o que fazer. Enquanto isso, do lado de Iva, Onoki estava de muito melhor humor que os ninjas de Kumo. Minato não perdeu tempo em repassar a notícia da retirada da Akatsuki, o que permitiu que Onoki interceptasse as forças de Kumo antes que pudessem se retirar completamente. Embora a batalha para impedir a retirada não tivesse proporcionado muita vantagem para Iva, Onoki não pôde deixar de sorrir ao pensar no retorno
retorno de Roshi e Kitsushi. Assim que retornassem, seriam capazes de esmagar completamente os ninjas de Kumo. Senhor Tsuchikage, tudo foi arranjado. Temos homens posicionados em todas as principais rotas que levam às docas. Desde que retornou com os reforços de Konoha, Daisuke Nakano gradualmente recuperou sua posição no centro da estrutura de poder de Iva. Excelente. Eles acham que podem simplesmente correr? Não é tão fácil assim. Esqueça a porta. Não vou deixar nenhuma janela para eles. A confiança brilhou nos olhos de Onoki. Os relatórios de danos de batalha empilhados ao seu lado não fizeram nada para diminuir seu ânimo. A retirada da Akatsuki é um grande golpe de sorte para nós. Embora Roshi e Kitsushi estivessem gravemente feridos, essa notícia chegou na hora certa. Se tivesse sido mais tarde, os ninjas de Komo já teriam escapado. Um dos oficiais superiores de Iva sorriu largamente, claramente radiante. Exatamente. Quando chegamos, era óbvio que os ninjas de Komo estavam se preparando para recuar. Aposto que o Raikage está furioso o suficiente para esfolar a Akatsuki viva agora mesmo. Outro oficial riu, igualmente incapaz de conter sua diversão. Como era cego para formar uma aliança com a Akatsuki? Eles não têm ninguém para culpar além de si mesmos. Eles deveriam ter previsto isso. Alguns aproveitaram a oportunidade para se gabar, com suas palavras transbordando de satisfação com o mal. Aliados? Que piada. Somente o interesse próprio é real. A Akatsuki não hesitou um segundo em acabar com Kumo só para promover sua própria expansão. Isso é algo que devemos ter em mente. Enquanto ele falava, seu olhar se voltou para Navaki, deixando a atmosfera na tenda tensa. Todos imediatamente perceberam a implicação subjacente. Se Akatsuki pôde abandonar seus aliados, o que dizer de Konoha? Ei, ser um mocinho é difícil. Vou garantir que suas palavras sejam transmitidas a Konoha. Cada uma delas. Navaki encontrou o olhar do homem com um sorriso frio que não alcançou seus olhos. Você entendeu errado. Eu não quis dizer isso. Somos muito gratos pelo apoio de Konoha. Eu estava apenas dizendo que deveríamos ser mais cautelosos ao escolher aliados no futuro. Percebendo que havia pisado em uma mina terrestre, o homem se apressou em se explicar. Está tudo bem. Konoha também será mais cautelosa no futuro. Afinal, nem todo mundo merece ser ajudado. Navaki não demonstrou nenhum sinal de recuar. Seu sorriso estava cheio de zombaria. Desculpar-se. Se você não sabe ficar de boca fechada, então fique quieto. Ninguém vai pensar que você é mudo. Onoki finalmente falou, sabendo que se não interviesse, a situação não terminaria bem. Esse idiota. Como ele foi estúpido o suficiente para promovê-lo? Dizer algo assim bem na frente de Navaki. O que ele estava pensando? Mesmo que ele tivesse esses pensamentos, pelo menos tenha o bom senso de mantê-los em segredo. Amaldiçoando internamente o homem 1000 vezes, Onoki ainda se sentia insatisfeito. Desculpe, falei errado. Senhor Navaki, por favor, seja magnânimo e não me leve a mal. Já que Onoki havia falado, o homem não teve escolha a não ser se desculpar. Não importava o quão relutante ele estivesse. Não precisa se desculpar. Você não estava errado. Estou me sentindo um pouco cansado, então vou me retirar. Com isso, Navaki se levantou e saiu sem olhar para trás. A hora de recuar estava se aproximando. Depois que Navaki foi embora, as broncas de Onoki encheram a tenda e ninguém ousou interromper. O que começou como um debate vitorioso terminou de forma estranha e amarga. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.